Se você começar a estudar japonês e começar a acompanhar o nosso canal e as nossas redes sociais, cedo ou tarde você vai se deparar ou com a gente ou com algum estudante falando sobre Anki. E o que é esse tal de Anki e o que tem a ver com o aprendizado de japonês? Estou gravando esse vídeo para explicar isso em detalhes e o vídeo servir para responder essa pergunta toda vez que alguém fizer, porque o Anki é uma ferramenta que pode literalmente multiplicar a velocidade do seu aprendizado de japonês e aumentar drasticamente a qualidade desse aprendizado. Resumindo de forma direta, o Anki é uma ferramenta de memorização. O Anki é um aplicativo para celular e computador para potencializar a sua capacidade de memorizar as coisas que você estuda japonês. O Anki não é um aplicativo que te ensina japonês, não é um joguinho de aprender japonês. É uma ferramenta para aumentar a sua retenção daquilo que você aprende. Ele é baseado numa metodologia chamada Sistema de Repetição Espaçada. E essa metodologia, o grande fundamento dela é que a gente revisa mais vezes aquilo que a gente ainda não memorizou tão bem e menos vezes aquilo que a gente já memorizou. E repetindo esse processo, a gente passa informações da nossa memória de curto prazo para a memória de longo prazo. E alguma informação que está na nossa memória de longo prazo é aquilo que a gente praticamente nunca vai esquecer. Como, por exemplo, o seu primeiro endereço ou o seu primeiro número de telefone. Aquelas coisas que a gente constantemente é exposto novamente, a gente nunca mais esquece. Praticamente nunca mais esquece. E a proposta do sistema de repetição espaçada é fazer isso com palavras, com frases ou qualquer outro tipo de informação que você quer reter. Ele é baseado na criação de cartas e a gente pode fazer uma analogia com cartas de papel, onde na parte da frente a gente coloca uma informação, por exemplo, uma palavra em outro idioma, e na parte de trás a gente coloca o significado dessa palavra. E aí a pessoa revisa isso sempre, ela vê a carta, ela vê se ela lembra daquela informação e confere atrás se estava certa. Ou então, se ela esqueceu completamente, ela confere atrás. O grande fundamento é esse, como se fosse fazer cartas de papel. A grande diferença é que com o sistema de repetição espaçada, você revisa um conteúdo e você vai revisar ele de novo baseado no grau de retenção que você teve dele. Então, se você esqueceu aquela informação, você vai revisar ela mais vezes. Se você lembrou, vai demorar um pouco mais para você revisar. E assim por diante. Quanto mais você memoriza, mais vai demorar para você revisar aquela informação de novo, porque o sistema considera que você meio que internalizou ela. O Anki é uma ferramenta que aplica esse fundamento. E só a critério de curiosidade, a palavra Anki em japonês significa memorização. E esse aplicativo, que na minha opinião é o melhor aplicativo de repetição espaçada, existem outros, mas eu considero que esse é o melhor e a gente aplica ele no método do programa japonês online. O Anki é uma ferramenta que aplica esse fundamento. Ele é um aplicativo que pode ser usado no navegador de internet, no computador, no celular ou no tablet, e você cria essas cartas de forma digital. Na parte da frente da carta você coloca a informação que você quer memorizar e na parte de trás você coloca tudo que você precisa para lembrar do significado daquela informação. Vou dar um exemplo genérico aqui. Imagina que na parte da frente você colocou esta palavra em japonês e você estudou no seu material didático que o significado dessa palavra é carro e a leitura dela é kuruma. Na parte de trás você coloca essas informações e aí essa carta entra em jogo para você fazer as suas revisões. Você vai revisar ela no dia seguinte, depois de ter adicionado, e vai ver se você lembrou ou se você esqueceu. Se você esqueceu, você vai revisar ela de novo imediatamente. Se você lembrou, vai demorar aí uns 4 dias para ela aparecer de novo. Quando ela aparece de novo, se você erra, a contagem do tempo entre as revisões zera de novo. E se você acerta, ele multiplica. Vamos supor que você revisou, aí depois de 4 dias você revisou de novo, depois de 8 dias revisou de novo, depois de 16 dias você foi revisar de novo. E aí você errou. Quando você erra, você só vai revisar de novo amanhã, depois daqui 4 dias e assim por diante. Quanto mais você acerta, mais tempo demora para revisar de novo. Quanto menos você acerta aquele conteúdo, mais vezes você revisa. E com isso você praticamente usa a força bruta para colocar informações na memória, passar informações da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Uma vez entendido isso, você precisa usar o Anki de forma
correta e forma otimizada para o aprendizado de japonês. Uma das coisas que a gente aplica aqui é que a gente só cria cartas no Anki de conteúdo que a gente estudou em algum material didático, em alguma aula, ou que encontrou escrito ou escutou em algum conteúdo que você está consumindo em japonês. O Anki, ele não é uma ferramenta para você aprender coisas, ele é uma ferramenta para você memorizar aquilo que você aprendeu. Para pensar o seguinte, imagina que você vai na escola ou na faculdade e você aprende determinado conteúdo que é ensinado lá. Normalmente você anota num caderno coisas e aí você sabe que vai ter prova daquilo depois, então você desenvolve um hábito de revisão. E aí, sei lá, semanalmente você revisa ou na véspera da prova você faz uma revisão. O ato de revisar não é aprender. O ato de revisar é você refrescar na sua mente aquela informação que você já aprendeu. Tanto que, usando o exemplo da escola ou da faculdade, se você não aprendeu bem o assunto, não adianta revisar suas informações o que você anotou no caderno, porque aquilo não vai resolver sua vida. As suas anotações ajudam quando você entendeu o conteúdo e você está de fato revisando. O Anki é a mesma coisa. Você vai criar cartas nele baseado nas coisas que você estudou de japonês, num material didático, num livro, numa aula, qualquer coisa. Você aprendeu, você entendeu e você quer garantir que você vai revisar aquele conteúdo de forma sistemática. Se você encarar o Anki dessa forma, ele vai ser muito eficiente para você. Agora, se você encarar o Anki de uma forma onde você sai adicionando conteúdo que você nem sabe, ou você pega conteúdo pronto, ele não funciona tão bem. Isso é praticamente comprovado aí, tanto comigo, eu já testei e conheço muitos alunos, muitos estudantes que testaram também. Então, para resumir essa parte, o Anki é uma ferramenta de revisar o que você aprendeu, não de aprender coisas novas. Para usar ele para aprender japonês, eu uso ele de duas formas. Eu uso ele e ensino a usar de duas formas. Faço com que os alunos apliquem de duas formas. Uma delas é para você memorizar a escrita japonesa e você saber o som que cada símbolo do japonês ou cada palavra escrita em japonês representa. Por exemplo, quando você começa a estudar japonês, uma das primeiras coisas que você faz é aprender o hiragana. E no hiragana, cada letra representa um som. Uma forma de usar o Anki é justamente criar um baralho nele chamado escrita japonesa e na parte da frente você coloca a letra em hiragana que você estudou. Você coloca essa letra e na parte de trás você pode colocar a versão fonética dela, você pode colocar a versão romanizada dela. Por exemplo, você coloca essa letra aqui e na parte de trás você coloca uma nota que o som dela é A. Pronto, você adiciona essa carta no seu baralho e aí você vai revisando ela, sempre tentando lembrar que o símbolo representa determinado som. À medida que você avança, você chega nos kanjis, né, que são aqueles ideogramas mais complexos do japonês. A gente orienta você a aprender kanji dentro de palavras. E no baralho de escrita japonesa é isso que a gente faz. A gente coloca palavras em kanji que apareceram no material didático ou que a gente encontrou na vida real e aprendeu. A gente coloca a palavra em kanji e na parte de trás coloca o som que essa palavra em kanji tem. Quem está no nível de kanji, quem está estudando kanji, já tem condições de ver o som da palavra em hiragana. Então na parte de trás a gente coloca a leitura da palavra em hiragana. E com isso a gente forma um baralho chamado escrita japonesa e ele ajuda a identificar o som que cada letra tem, seja ela em hiragana, katakana ou palavras em kanji. Uma outra forma de usar em paralelo é criar um outro baralho chamado frases em japonês ou sentenças em japonês. E é aí que está o poder da coisa. Quando você pega um material didático e aprende, por exemplo, uma estrutura do japonês, um padrão de frase, naturalmente vão vir várias frases de exemplo, né? E aí você lê aquela frase de exemplo, você aprende as palavras que fazem parte daquela frase de exemplo, você entendeu a estrutura. Se você pegar essas frases de exemplo e criar cartas com ela, colocando na parte da frente a frase em japonês e na parte de trás todas as informações necessárias para lembrar do que essa frase significa, como por exemplo o significado da estrutura ou o significado de cada palavra, o que for necessário para você, e adquirir uma rotina de revisões, todas aquelas frases de exemplo vão ficar sempre frescas na sua memória. E a sua capacidade de memorizar vocabulário e os padrões da língua japonesa vai se potencializar de uma forma absurda. As pessoas que estudam dessa forma têm resultados incríveis. Eu tenho conhecimento de pessoas que fazem cursos presenciais mais tradicionais, mas aí ela vai lá,
pega todas as frases de exemplo do material didático, aprende elas, cria cartas, tem uma rotina de revisar todo dia e o desenvolvimento dessa pessoa comparado com os outros alunos que não utilizam é simplesmente surreal. E aí a gente trabalha com 2 baralhos, escrita japonesa, frases em japonês. No de frases em japonês você adiciona as frases que você aprendeu e você quer mandar para sua memória de longo prazo. O Anki é uma ferramenta extremamente personalizável e por esse motivo, muita gente quando começa a estudar, começa a mexer nas opções, começa a inventar muita coisa lá e como ela não tem muita experiência ainda com esse método e nem aprendendo japonês, acaba ou se confundindo e até mesmo desanimando de usar. Então a minha recomendação é que você siga a recomendação que a gente orienta. Criar esses 2 tipos de baralho, criar cartas nos modelos que a gente orienta e à medida que você se torna mais avançado e se torna mais independente, você faz os seus devidos ajustes. A gente recomenda não fazer nenhum tipo de mudança de configuração nele, porque é possível personalizar o tempo entre cada revisão, quantas cartas novas por dia. Tem várias opções lá que eu recomendo que você, como iniciante, não mexa por enquanto. Se você mexer, você pode quebrar toda a logística de aprendizado lá que o Anki traz. Como eu já disse, o Anki tem uma versão para computador, é um aplicativo que você faz o download no seu Windows, Mac ou Linux. Você pode acessar ele pelo navegador de internet também, numa versão chamada Anki Web. E também tem versão para Android, chamado Anki Droid, e uma versão para o iOS. A versão para o iOS é a única versão que é paga. E essa é a única fonte de receita dos criadores do Anki, por opção deles. Por isso, se você usa iOS, eu acredito que é um investimento você comprar o aplicativo do Anki. As versões ali alternativas não funcionam bem, não sincronizam, não vai dar certo. Se você é um usuário de iPhone ou iPad, compre o Anki para ele que vale muito a pena. Se você é usuário de Android, o aplicativo é gratuito e no Windows e no Mac e no Linux o aplicativo também é gratuito. Para mim, a melhor combinação de uso do Anki é o seguinte: usar o computador para criar as cartas, porque é mais prático as atividades de copiar e colar, abrir uma janela, fechar outra janela e tudo mais, né? Por exemplo, você está estudando num conteúdo, aí você copia aquele conteúdo para a carta e você vai para a parte de baixo, digita, enfim. Um computador é mais prático para isso e aí você sincroniza com o seu Anki Web e as revisões você pode fazer no seu celular. É assim que eu faço na maioria das vezes. Eu crio todas as cartas no computador e aí eu tenho uma rotina diária de revisão no celular e no tablet para todos os dias manter ele revisado. É possível fazer só pelo celular? É. Você só vai ter essa inconveniência na hora de criar as cartas. Essa questão de copiar e colar e tudo mais, mas é plenamente possível. Se você criar uma conta no Anki Web, você consegue manter tudo sincronizado. Então você revisou em um dispositivo, ele sincroniza e aí você consegue continuar suas revisões em outro dispositivo e assim por diante. Para finalizar esse vídeo, agora que você entendeu vários fundamentos sobre o Anki, por favor, deixe as dúvidas que você tiver aqui nos comentários, porque isso pode me ajudar a criar outros vídeos falando sobre esse método. Mas para finalizar, eu gravei mais de 20 episódios documentando os meus próprios estudos de japonês. E nele eu mostro claramente como que o Anki faz parte da minha rotina. Eu mostro eu fazendo as minhas revisões, eu mostro eu adicionando cartas no Anki, eu mostro essa questão de estudar com um material didático e utilizar o Anki como uma ferramenta para revisar, não para aprender novos conteúdos. São mais de 20 episódios do que eu chamo de Study Vlog. Eu estou deixando aqui na descrição o link para a playlist com esses Study Vlogs e eu recomendo que você assista para começar a entender sobre esse processo. E mais uma coisa para finalizar, aí sim finalizar de vez. Pode ser que num primeiro momento você não entenda muito bem o funcionamento do Anki. Se você simplesmente saiu correndo lá, baixou ele, você não vai entender nada como funciona. Algumas pessoas baixam ele esperando que é um aplicativo que vá te ensinar japonês, mas ele não é. Você monta suas próprias cartas. E o que eu quero te dizer é, se num primeiro momento você não entender muito bem, não desanima, porque vale muito a pena você entender o funcionamento dessa ferramenta. Isso vai economizar para você. Dá para falar que vai economizar anos para você de aprendizagem. Então, se dedica a aprender ela. Se num primeiro momento você tiver dúvidas, vai com calma, vai tirando as dúvidas, vai acompanhando, vai testando, mas nunca desista de utilizar o Anki, porque os resultados que você vai ter com ele são fora de série, ok?
Esse é o vídeo, deixa seu comentário com as suas dúvidas, se tiver alguma sugestão de algum outro vídeo sobre o Anki para fazer, deixa nos comentários também e eu vejo você nas próximas aulas daqui do canal. Tchau, tchau!